Graças e paz a todos os meus queridos irmãos e amigos que nos seguem nas redes sociais, aprendendo a palavra de Deus. Vai dar início à nossa EBD online. Estamos com uma lição maravilhosa. Esse trimestre está falando sobre a igreja em Jerusalém. E aí ele vai falar sobre doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A igreja de Jerusalém foi uma igreja muito perseguida, mas que o Senhor Jesus esteve sempre presente, apesar do livro do Atos dos Apóstolos ser chamados Atos dos Apóstolos, mas no termo original seria Atos do Espírito Santo. Meus amados irmãos, a lição que vamos estudar domingo que vem agora, domingo é o dia 20 de julho de 2025, e o tema é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Amados, o texto áureo nos diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro está falando do paralítico que estava lá há muitos anos, mais de 40 anos, na porta chamada Formosa, e foi curado da sua enfermidade. Meus amados irmãos, a verdade prática nos diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A nossa leitura bíblica em classe, para quem não tem lição, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 11 ao verso 19. A nossa introdução, eu vou fazer um resumo dela, portanto, ela se resume assim: esta lição, ela mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Sem sombras de dúvida, sem o poder do Espírito Santo, a gente não vai muito longe. Não é verdade, meus irmãos? Os irmãos sabem muito bem disso, principalmente os irmãos da igreja Assembleia de Deus Pentecostal, tá bom? O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: a igreja que prega as Escrituras. O primeiro subtópico do primeiro ponto: as Escrituras revelam Deus. Olha, sem as Escrituras nunca conheceríamos a Deus. Então, Deus se fez conhecer para nós através da sua sacrossanta palavra, a Bíblia Sagrada. Então, a igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, e 11 ao 26, e a gente vai fazer questão de citar algumas partes aqui, é um grande exemplo disso. Você vai ver que a mensagem do apóstolo ela é completamente baseada nas Escrituras Sagradas, tá certo? E coloca Deus no centro. Você vai ver aqui que Pedro ele usa trechos das Escrituras. Pedro aqui, para quem estudou teologia, que conhece uma matéria chamada homilética, que é a arte de se expressar publicamente, Pedro vai fazer aqui uma pregação que chamaríamos de uma pregação expositiva. Ele não vai trabalhar apenas um tema, ele não vai trabalhar alguns tópicos, mas ele vai trabalhar a Bíblia expositivamente, citando versículos, explicando e aplicando esses versículos.
tá? E é bem interessante lembrar que quando Pedro está fazendo essa pregação, ele não faz algumas coisas que é hoje do nosso hábito e costume. Ele não diz como eu acho, eu penso, como eu acredito. Ele não diz assim, se não me falha a memória. Não, ele não diz nada disso. Ele cita as Escrituras e ele prega as Escrituras, expondo ela para o povo. Ele inicia citando aqui Deuteronômio, eu até marquei para a gente ler, no capítulo de número 18, versículo 15 ao 19, onde fala da promessa de um grande profeta. Deuteronômio, ele vai dizer aqui: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Isso aqui, obviamente, é no tempo de Moisés. Conforme tudo que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Isso aqui está falando acerca do Messias, de Jesus Cristo. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar, em meu nome eu o requererei dele. Pedro vai citar justamente isso em Atos capítulo 3, no versículo precisamente 22 e 23, tá? Então ele cita Deuteronômio, mas ele cita também Gênesis capítulo 22, vamos ver lá. Gênesis 22, ele cita, e o verso de número 18, que diz assim: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Ele cita também, ainda em parte, Salmo 22, versículo do 1 ao 31. E cita também Daniel, capítulo 9, versículo 26, né? Com base no versículo 18 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Então, além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. A gente vai ver em Atos, capítulo 3 e versículo 13. Vamos ver o que é que Pedro diz aqui. Ele diz assim, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus. Olha bem. A quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Vamos lá. Da mesma forma que os autores da Bíblia falaram sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos, né? Pedro cita aqui, e a gente poderia ver Gênesis 26 e 24, 28 e 13, 31 e 42 e 53, 32 e 9, Êxodo 4 e 5, 1 Reis 18 e 36. Obviamente o tempo não daria. 1 Crônicas 29 e 18, 2 Crônicas 30, versículo 6 e Salmo 47, versículo 9. Então, no segundo subtópico do primeiro ponto diz: as Escrituras testemunham de Jesus. Como? As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Se você pegar todos os livros do Antigo Testamento e estudarem, você vai ver que Cristo está no centro deles. Se você pegar todos os livros do Novo Testamento e estudarem, Cristo vai ser o centro também deles. Tá? Vai haver sempre a cristologia, uma parte cristológica dentro dessas Escrituras. Então, Cristo é o centro de toda a palavra. Então, essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A gente vai ver isso claramente em Salmo 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então, a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus, a sua morte não foram por acaso, já havia sido preditas pelos antigos profetas. A gente vai ver isso. Então, no terceiro subtópico do primeiro ponto, nos diz assim: as Escrituras confrontam o pecado,
As Escrituras nunca vai deixar de confrontar o pecado. O pecado vai continuar sendo pecado, como perdão continuará sendo perdão, como salvação continuará sendo salvação. Diferente da ciência, que hoje diz a algo ser aquilo e amanhã já diz que não é mais, porque é uma outra comprovação. Tá? Mas a Bíblia, ela comprova nitidamente, absolutamente o fato. Contra fatos não há argumento. Então, as Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra Atos 3:19. Que vai dizer o quê? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Essa deve ser a mensagem do Senhor para muitos nestes dias de hoje. Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor. Obviamente que esse tempo de refrigério só pode vir com esses pecados sendo apagados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? No verso 7, no verso 9, ele diz isso. Então, é interessante se arrepender dos pecados para obter o perdão desses pecados. O apóstolo João, ele falou: arrependei-vos e convertei-vos. Noé lá falou: arrependei-vos e convertei-vos. Jonas: arrependei-vos e convertei-vos. Jesus: arrependei-vos e convertei-vos. E Pedro não é diferente: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Precisamos ter esse reconhecimento para que possamos receber o perdão dos nossos pecados através do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, o que é que diz aqui? No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, tá? Que é essa palavra, além do já conhecido sentido, ela tem o significado de arrependimento, mas também significa mudança de mente, mudar de direção, voltar atrás, mudança no interior, de dentro para fora, tá? A verdadeira mudança começa dentro, mas ela reflete fora. A santidade inicia dentro, mas reflete fora. Tá? O perdão é dentro, mas reflete fora. Então, ó, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus, a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. É preciso ter essa mudança. Eu não posso me converter ao Senhor Jesus Cristo e continuar vivendo a mesma vida que vivia. A vida precisa ser mudada, restaurada, né? Transformada. Servir como modelo agora para os demais irmãos. Então, o segundo tópico da nossa lição nos diz assim: a igreja que prega no poder do Espírito. Olha, há uma diferença muito grande alguém pregar apenas na técnica, na teoria, e não ter o poder do Espírito, a autoridade. A Bíblia diz que quando Jesus falava, suas palavras tinham autoridade. E isso faz toda a diferença. Escute bem, a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Isso é uma grande verdade. Precisamos de ler, precisamos estudar, precisamos de orar, precisamos nos aprofundar, mas acima de tudo precisamos depender do Espírito Santo na hora da entrega da palavra. Não é como um político, não é como um orador apenas, não, mas é como, além de um orador, um servo de Deus que está ali para falar profeticamente as palavras do Senhor Jesus Cristo, tá? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus não é uma palavra comum qualquer. Você vê que onde Jesus falava, atraía multidões. Por quê? Falava diferente, autoridade. Então veja bem, o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso é uma grande verdade. O texto vai dizer que muitos converteram, né? Fez uma pregação expositiva maravilhosa. Então, ó, o estudioso Strong, né? Ele explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou de milagres, acontecimentos extraordinários. Ou seja, o que é milagre? O natural de Deus,
acontecendo no sobrenatural humano dos homens, tá? Então, fixa os olhos, no segundo subtópico do segundo ponto, assim, ele fixa os olhos, ele pede para o paralítico fitar os olhos nele. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 9. Vamos ler? Atos dos Apóstolos 14, 9. Ele diz assim o texto: Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que pena que muitos de nós, e eu digo me incluindo entre todos estes, pregamos muito a teoria, falamos muito na teoria, mas precisamos vivenciar mais a prática. Precisamos ver essas coisas acontecerem nitidamente. Ainda que isso acontece em muitos campos missionários, e a gente sabe disso em muitos lugares, mas precisamos ver isso também na cidade, tá? Precisamos. Mas tendo essa consciência de que o poder não está em nós, está no Senhor Jesus Cristo, é o que Pedro vai dizer no texto áureo. É o que se precisa muitas vezes acontecer. Não é quando eu preguei, quando o Senhor me deu aquela palavra, Deus foi maravilhoso. Quando o Senhor me tocou, né, através do louvor, foi maravilhoso. E Ele tocou em muitos. Por quê? Porque o poder está nele, a glória é dele, apenas a alegria é nossa, o refrigério é nosso. Escute bem, da mesma forma aparece em Atos, né, esse termo aí de fixar os olhos, 13 e 9. Vamos ver? Em Atos 13 e 9, que diz o quê? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Olha só que palavra. Sem ver o sol por algum tempo, no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Olha que isso acontece em uma escala diferente. Veja bem, o milagre do paralítico foi para o bem. O milagre desse aqui foi para o mal. Mas o mal no sentido de quê? Um mal para ele, que estava praticando o mal. Mas ao mesmo tempo se tornou como um exemplo para que os outros não seguissem daquela maneira e não fizessem do mesmo jeito que ele estava fazendo, usando de uma maneira maligna, querendo, o próprio Paulo vai dizer aqui, inimigo de toda justiça, né? Estava usando de injustiça. E aí, aparentemente parece um ato de injustiça mandar alguém ficar cego, mas ele estava cumprindo aqui, estava cheio do Espírito Santo de Deus, Paulo, e mandou com que aquele homem ficasse cego por um castigo divino. Então veja bem, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas, né? Elimas, para repreendê-lo, retomando o episódio de Pedro, né? Isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. É uma grande verdade. Por mais que falamos bem, por mais que estudamos, por mais que oramos, por mais que nos dediquemos, mas precisamos ter a dependência do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre aquilo que vamos falar. Então, portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo, que faz toda a diferença, né? Sem a presença do Senhor Jesus, não tem sabor. A palavra, o ensinamento, o louvor e a apresentação não tem, tá? Terceiro subtópico do segundo ponto ainda.
O Espírito, ele glorificará Jesus. Escuta bem, Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. João capítulo 16, versículo 14. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo. Por que eu vou chamar atenção para mim mesmo, se o próprio Espírito não chama atenção para ele? Por que eu vou chamar atenção para o talento que Deus me deu, se o próprio Espírito não chama atenção para ele? Por que eu vou me denominar alguém que tem uma independência, se eu dependo totalmente dele? Né? Então a gente vai ver aqui que isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro da atenção. Ele vai dizer, ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade, não é porque era por causa da minha santidade, do meu poder, não. Pela graça, é o Senhor Jesus que faz isso. Então, varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olhais tanto para nós, né? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Não é verdade? Então, da mesma forma, qualquer pregação que tirar o foco de Cristo e colocar o homem no centro não é uma pregação bíblica, é uma pregação antropocêntrica. O homem está sendo o centro dessa pregação. Isso não passa de um discurso puramente humano. Então, é preciso termos essa consciência que o mais importante é o que está dentro do vaso que está sendo usado. Né? Somos vaso, né? Temos o tesouro dentro do nosso vaso, que é a presença do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo em nós. Tá bom? Então precisamos ter esse reconhecimento, ter essa consciência, para que a graça de Deus nos envolva e nos use poderosamente para todos, em todo lugar. Terceiro tópico da nossa lição, diz assim: a igreja que prega a esperança vindoura. E aqui há uma grande mensagem para nós. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. É uma coisa que hoje a gente está vivendo, naturalmente, uma sociedade indiferente e insensível. Não era diferente da igreja lá em Tessalônica, né? Escute bem, o apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se da geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. Ele vai dizer isso no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 40. Olha o que ele vai dizer. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Já naquela época lá de Pedro, agora imagina hoje. Então, escuta bem, queridos. É importante a gente reconhecer aqui, ó. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante, com base em Atos 3 e o versículo 17. Ele vai dizer assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Ele está falando isso aqui acerca dos que fizeram com o Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai dizer aqui, ó, era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. Não é à toa que Paulo vai falar em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4 e 13. Não sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, né? Porque o Senhor, aleluia, glória a Deus, o texto vai dizer que o Senhor voltará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados, transladados. Então, olha, a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4 e 5 vai falar sobre isso. Então, essas pessoas que a mensagem da cruz devem ser alcançada. Amém? Vamos ver aqui também, no segundo subtópico do terceiro ponto, nos diz assim: a promessa da segunda vinda. E aí vem uma grande promessa.
Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. Ele diz: e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 19. Ele vai dizer: arrependei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, né? Que ele fala de uma questão futura. Então, ó, por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, conforme lá está escrito em Gênesis 22, 18 e Gênesis capítulo 12, versículo 3, né? Então, ó, por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Ela trata-se da futura restauração de todas as coisas, conforme Daniel, lá, capítulo 9, e versículo 26. Então, a igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. Olha, pense no mundo que estamos vivendo, que precisa de ouvir uma palavra de esperança. Estamos sem esperança na política, estamos sem esperança na religião, estamos sem esperança muitas vezes no sentido, na questão conjugal de muitos, estamos sem esperança na questão religiosa, então temos esperança. E a nossa esperança está em Jesus Cristo, está na volta do Senhor Jesus Cristo, está no arrebatamento da igreja, tá? Que não tardará. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Que alguém queira, que alguém não queira, que alguém acredite, que alguém deixe de acreditar. Estamos vivendo dias tão difíceis, queridos, com tanta situação, inclusive pragas, viroses, doenças, mas cremos e temos esperança no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra, que é infalível. A Bíblia diz: passaram os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não há de passar. Portanto, ore, leia, estude a palavra, explique ela e aplique da melhor maneira possível. Tem três coisas que resumem: ler, explicar e aplicar a palavra de Deus aos seus ouvintes. Então, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não falha, e a gente precisa não deixar de falar do que temos visto e ouvido. Tá? Então, conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Você vê que Pedro foi fiel. Ele citava os versículos, explicava e aplicava. Tá? Então, ó, Pedro, mesmo sendo um simples pescador com uma gramática e conhecimento limitados, sabia expor com maestria as escrituras, assim como Estevão, né? Certo? Então, assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Então, pregue a palavra a tempo, fora de tempo, mas não deixe de falar. E não deixe sempre de depender do Espírito Santo da verdade. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Tá? Quero orar por você, professor, aluno, e que vocês tenham uma boa aula amanhã em nome de Jesus. Pai, te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos que está nos acompanhando através dessa aula. Abre o entendimento, se utiliza de cada professor, de cada aluno, nos dá uma escola dominical abençoadora para a honra e a glória do teu nome. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só comece algo se ele puder participar. Até mais, em nome de Jesus.